Lucas capítulo 8, versículo 5. ¿Cuántos encontraram? Diz assim: El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y se foi hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía en gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. El tema para la palabra esta mañana que el Señor ministró a mi corazón es buena tierra. Buena tierra. Vamos a hablar todos juntos. 1, 2, 3. Una vez más. Buena. Cerre vuestros ojos. Senhor, te alabamos porque tú estás aqui. Porque já podemos sentir tu presença, Senhor. El mismo Espírito Santo que desde el inicio del culto está en la dirección, siga con nosotros, hablando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús nosotros oramos. ¿Cuántos dicen amén? Sentados, mis hermanos, por favor. Jesús explica la parábola del sembrador. Y la explicación está en tu Biblia, en los próximos versículos. Por isso me gustaría invitar a la iglesia a permanecer con su Biblia abierta. Y si usted cerró y pueda volver a abrir en Lucas capítulo 5, porque la explicación de la parábola está en los siguientes versículos, hechas por el propio Jesús. Y Jesús empieza explicando de la siguiente manera: la semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios es siempre buena, ¿no es verdad? La palabra de Dios es siempre buena. Entonces, hermanos, el problema no está con la palabra de Dios, porque la semilla es buena. El problema está, y nosotros vemos muy claro en el texto de la Biblia, que el problema está con la tierra y con la circunstancia que se dá el crescimento desta semilla. Então, esta manhã, esta palavra poderá ser aplicada de duas maneiras. La primeira, se a palavra é a semilla, nós somos a terra. Porque a semilla, a boa palavra, é sembrada em nós. A pergunta é: cada um de nós devemos mirar para dentro de nós mesmos e perguntar: que classe, que tipo de terra sou eu? Porque nós miramos aqui 4 e solamente uma era buena terra. Essa é a primeira aplicação. A segunda é que, además, nós somos sembradores de buenas notícias. Nós somos sembradores desta buena semilla. E para que você, como um sembrador, um obreiro, uma obreira, um missioneiro, uma missioneira, não quede frustrado, porque muitas das vezes sembramos, e os resultados que vemos parecem ser pouco. Isso pode trazer a algumas pessoas frustração. Devemos entender que a buena semilla foi sembrada em 4 suelos ou em 4 terras distintas, pero solamente uma ha frutificado. Pero la que frutificou muitíssimo. Então, essa é a segunda aplicação que nós podemos fazer em esta palavra, ok? Vamos à la explicação da parábola. Está em Lucas capítulo 8, versículo 12. Vamos falar da primeira terra, que a Bíblia titula como Juntos al Camino. Lucas 8 e 12. Quantos estão comigo? E los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita la palabra, para que no crean y no se salven. Mire para mí, por favor. Estes são os que são sembrados junto al camino. Eles oem a palavra, como todos estamos ouvindo a palavra. Pero disse que vem o diabo, não sei, hermana, onde puseram. Por alguma parte está. Aí está. Aí está.
Vem o diabo e quita esta palavra que foi sembrada em el coração. Tu primeira oração esta manhã: Senhor, não permita que o diabo venga quitar esta palavra que está sendo sembrada em meu coração, porque o diabo trabalha para isto. E muitas das vezes, em la salida da igreja, em la puerta da igreja, ao caminho de casa, ou quando chegar em casa, pode te fazer passar por alguma circunstância onde a comunhão, e a palavra, e a unção, e a graça recebida aqui se vá. Então, e às vezes é nós mesmos que abrimos brechas e damos oportunidades para que esta palavra sembrada não quede em nosso coração. E o diabo quita a palavra. ¿Sabe por que o diabo trabalha para quitar as palavras sembradas em nossos corações? Porque ele sabe o resultado que a palavra produz. Ele sabe que a palavra produz salvação. O texto diz que ele quita a palavra para que a gente não creia e não sejam salvos. Por isso, hermanos, há pessoas que vendrão à igreja por muitos anos. Escucharão muitíssimas palavras, escucharão muitíssimos predicadores, pero quizás não serão salvos. E não terão fé para crer, porque não vigilam. E não é solamente vir aqui assistir o culto, é vigilar, para que o diabo não quite a palavra sembrada em tu coração. A primeira aplicação, volvemos à introdução, a primeira aplicação, eu sou terra. Será que eu sou esta, sembrada junto ao caminho? Que o pastor predica acerca de perdão, e ao largo da semana eu não posso perdonar? Que o pastor predica acerca de fidelidade e eu sou infiel, que o pastor predica, ou o obreiro predica acerca de qualquer tema e parece que não falou nada. Esta palavra não produz nenhum resultado e é fácil entender que há pessoas que vêm à igreja e sempre vão crescendo, crescendo em graça e conhecimento para com o Senhor. Porque a palavra sembrada produz resultado. E há outros que parece que quanto mais vêm à igreja, pior quedam. E tu dizes assim, se és para ser um crente assim, não lo sou. Bueno, essa pessoa está lutando. Pero algo está mal, porque está dando liberdade para que o diabo quite a palavra sembrada em seu coração. E aí não há conversão genuíno, não há crescimento e não há salvação. Agora, para os que sembram a palavra, é a segunda aplicação. Se você sembra, sepas que muitas das vezes você irá sembrar a palavra e não irá frutificar. Por causa deste motivo, porque foi sembrada junto ao caminho. A pessoa dará brecha ao inimigo, que quitará a palavra de seu coração. Quantos estão comigo? Amém? 2. Vamos para o versículo 13. O versículo 13 habla acerca de la semilla que foi sembrada sobre la piedra. Versículo 13 do capítulo 8. Los que sobre la piedra son los que oyen, o mejor, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por un tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Você já conhecido pessoas assim? Recebem a palavra com alegria. E nós outros hasta nos quedamos animados. Com gozo, com alegria, dizendo, que bendição, eu falei para Jesus, e a pessoa recebeu, pastor. Incluso aqui em Europa, se és um europeu, se recebe com gozo, nós outros nos quedamos muito felizes. E recebe com gozo, alegria. Mas há um problema. Esta semilha que foi sembrada sobre a pedra, não há raízes, não há raiz. É superficial. E te digo uma coisa, a experiência em la obra hace nós outros dudar de uma pessoa que diz muito e promete muito acerca da obra. Às vezes aparece uns por aqui, não? Pastor, vamos fazer, porque vamos evangelizar, porque vamos fazer, vamos ganhar Espanha para Jesus. E tu dizes, uau, acabo de ganhar um obreiro, pero dura pouco. É intenso, pero é curto. É curto porque não há raízes, é superficial. E aí o que começa a acontecer? Creem por algum tempo, e por algum tempo estão gozosos na presença do Senhor, pero vêm as pruebas da vida. O texto diz aí, vêm as pruebas da vida. E quando chegam as pruebas, o tempo da prueba, eles se apartam. Apartam. Essa é a semilla sembrada sobre as pedras. E mira que a semilla é boa. A semilla é a mesma.
Es la pura, santa y poderosa palabra de Dios, pero que produce resultados distintos en cada corazón. Esta mañana eu estou predicando a mesma palavra para dezenas de pessoas que estão aqui e que escucharão por la internet. Pero esta mesma palavra produzirá resultados distintos em cada coração. La pregunta es ou la questão é que nós temos que mirar para dentro de nós mesmos e perguntar: eu sou terra buena ou buena terra? Será que a palavra sembrada em meu coração produz resultados? Ou em la hora de la prueba, este gozo se va e eu me aparto de la presença do Senhor Jesucristo? El terceiro, vamos para el terceiro, está em Lucas 8:14, ok? Es que es sembrada entre espinos. Diz assim: la que cayó entre espinos, estos son las que oyen, pero oyendo son ahogados por los afanes y las riquezas y placeres de la vida, y no llevan fruto. Qual é o problema de la semilla que foi sembrada entre espinos? São os afanes de la vida. O texto diz que somos afogados por los afanes de la vida, por las coisas desta vida. E às vezes nos liamos com tantas coisas. ¿No? Eu me acordo de uma irmã que há pouco disse: pastor, ora por mim, porque necessito de um trabalho. E graças a Deus, Deus abriu as portas de trabalho. Pero a irmã já não pode mais congregar. E eu disse: irmã, que he hecho de menos? Disse: não, pastor, é que não posso, porque o trabalho não me deixa. E o dia que me deixa, o dia que tenho livre, estou muito cansada, é que não posso. E está tão liada com seus trabalhos e com os compromissos com os filhos e a família e a casa e os afanes desta vida, que esta semilha que foi sembrada não produz frutos. É infrutífero. E daí eu chego em la leitura do início do culto, se você se recorda. Además, as riquezas desta vida, hermano, não permita que as riquezas desta vida te aparte da presença do Senhor. Mi oração é que Deus te haga prosperar em esta terra, pero que nenhuma riqueza nos aparte da presença do Senhor. Que quanto mais o Senhor nos haga prosperar, mais vengamos servir ao Senhor com fidelidade, sendo gratos a Ele por los recursos que Deus nos ha dado. Como é bueno servir ao Senhor? É bueno servir ao Senhor sem dinheiro? É bueno servir ao Senhor em todas as circunstâncias. Servir ao Senhor com dinheiro, melhor aún. Então, se não há motivos para apartar-se da presença do Senhor, se Deus te hacer prosperar. Pero se esta riqueza te hará apartar da presença do Senhor, melhor que não venga. Diz mais, os placeres de la vida. Por isso, muitas pessoas estão abraçando os placeres de la vida, hermanos. Eu me acordo que eu falava com uma jovem há um tempo e ela tomou a decisão de abandonar a casa de Deus e sair da presença do Senhor, porque tinha em sua consciência que deveria desfrutar de los placeres de la vida e estava perdendo o tempo de la vida em la casa de Deus. Isto foram semilhas sembradas em meio a espinos. Isso não tem nada a ver com a palavra, com a semilha, que é sempre buena, tem a ver com a terra em que é sembrada. E disse que pessoas que tomam estas decisões tornam-se infrutíferos. E Jesus, e se nós somos infrutíferos, melhor temos um problema com Jesus. Porque Jesus não suporta árvore infrutífero. Porque o Senhor nos chamou para dar frutos. Mira, se você ver as terras em que foram sembradas a semilha, diz que todos ouviram a palavra. Pero não é suficiente ouvir a palavra. Não é suficiente assistir predicações em YouTube, Spotify, em tua igreja local, se você não é hacedor de las palavras que escuta. Santiago nos disse: mis amados hermanos, não sejam ouvintes olvidados da palavra do Senhor, pero sejam hacedores da palavra do Senhor. O Senhor não nos julgará por los conhecimentos bíblicos que temos. O Senhor não nos julgará se nós conhecemos os 10 mandamentos de memória. O juízo final em la presença do Senhor não será por la graduação teológica que você tem, e por la capacidade, por la capacidade que você tem de obedecer o pouco ou grande conhecimento que tem.
É a capacidade que você tem de praticar a palavra que conhece. Además, diz a Bíblia, não queiram muitos de vosotros ser maestros, porque quanto mais vosotros conhecer, mais o Senhor les cobrará. Pero muitas das vezes, em nosso pequeno conhecimento, somos obedientes à la palavra do Senhor. E o Senhor tem mais prazer em la obediência que em sacrifícios. Nós aprendemos assim em la palavra do Senhor Jesus. Então, se ouvir é bueno, porque a fé vem por meio de ouvir e ouvir a palavra. Pero não termina aí. Devemos ser praticantes da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? E chegamos em la última terra, e la mejor de todas. E eu espero que essa terra seja tu. ¿No? Está em el versículo 15. Diz assim: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y reto retenen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, buena tierra ou terra buena é aquele que tem um coração dispuesto a ouvir a palavra do Senhor. Um coração bueno. Sabe assim, um coração aberto para aprender. É distinto quando alguma pessoa se põe aqui para ensinar e tu coração está aberto para aprender. Seja qual seja o hermano e a pessoa, você sempre será edificado. Pero quando tu coração está cerrado para aprender, pode parar aqui o próprio Jesus a predicar. Tu coração estará cerrado para aprender. Então, se terra buena ou buena terra tem um coração bueno, disposto para ser ministrado e aprender, independentemente da pessoa que está ministrando a palavra do Senhor. É um coração reto, que está disposto a seguir a palavra do Senhor, a obedecer a palavra do Senhor. E estas pessoas dão frutos, produzem. Además, não é um fruto hoje e outro el próximo ano, é um fruto que permanece. Además, é um fruto que multiplica. Eu sei que o trabalho é muito, quizás para pouco resultado, pero esta persona produzirá muitos outros frutos. Imagina a pessoa que alcançou Billy Graham para Jesus. Imagina a pessoa que te alcançou para Jesus. Essa pessoa não imaginaria que você teria a oportunidade de estar em outro país para compartilhar o evangelho com outras pessoas. Nós outros não imaginamos. Então, se terra buena ou terra buena dá fruto. E essa é a vontade do Senhor para cada um de nós outros, que seamos árbol frutífera. Deus não nos chamou, hermanos, para ser árbol estéril. Não, o propósito de Deus para você é que seja uma árvore frutífera e dê muitos frutos. ¿Sabe por quê? Árvore que não dá fruto estorva, reclama, critica, não produz. Árvore que não dá fruto, reclama, critica, estorva, porque é seu trabalho. Quando você está dando fruto, não há tempo para essas coisas. Essas coisas são secundárias, não ocupam lugar em seu coração. ¿Por quê? Porque dizemos como extras. Eu estou fazendo uma grande obra. É que eu não posso parar para mirar para um lado, para mirar para o outro. Então, para terminar, e eu termino a palavra com esta aplicação, e me gostaria de invitar vosotros a ponerse em pé este momento, por favor. Que você mire para esta parábola e para esta palavra ministrada e haga a seguinte pergunta: que classe de terra sou eu? Eu estou dando frutos? Estou produzindo frutos? Essa é a primeira análise que nós teremos que fazer. E a segunda é, se você está sembrando, para que você sepa que nem toda terra que você sembrar dará frutos. E aí nós às vezes nos quedamos tristes e decepcionados. Pero devemos entender que nós solamente somos sembradores de buenas novas. Salimos sembrando, sembrando, sembrando e sembrando. Algumas não darão frutos, por todos esses motivos que nós leemos e hablamos. Pero aquele que der frutos, dará muitíssimos frutos. Se você não está dando fruto, decida hoje, porque é uma decisão tua. Decida hoje, eu serei árvore frutífera. A bendição que está em mim rebosará para a vida de outras pessoas. Eu quero que aquele que se acerque a mim, eu tenha algo para dar de Deus. Eu não quero ter solo para mim, quero rebosar para as pessoas que estão acerca de mim.
Este é um missionário, é uma pessoa que dá frutos, é uma pessoa que sempre tem uma palavra para compartilhar. Decida dar frutos e ser árvore frutífera. E se você é um missionário que está sembrando, siga sembrando. Siga sembrando. Porque quem hace a obra não somos nós outros. O próprio apóstolo Pablo falou: eu, Pablo, plantei. Apolo regou. Pero quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é Deus. Ele é o dueño da obra. Então, nós somos sembradores de boas notícias. E a palavra é boa. E a palavra vai cair em terra buena. E a palavra que cair em terra buena dará muitíssimos frutos. Mira, hermanos, em este momento, há mais de 20 jovens sendo ministrados todo este fim de semana. Nós não sabemos, pero em meio a esses jovens, há pastores, há missioneras, e nós não sabemos a amplitude do ministério de Deus em la vida destes jovens. Qual é a nossa missão? Sembrar, 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 sembrar. E seguir sendo perseverante em sembrar. Eu sei que nem todos serão pastores, nem todos serão missioneiras, pero de meio destes jovens, há terra buena. E a semilha vai cair sobre terra buena. E eles darão mais frutos. Eu sempre profetizo em la vida de los hermanos de la igreja, que incluso de los jóvenes, que Deus te levantará com poder e autoridade. E te dará um ministério maior que de tu pastor. E te dará uma igreja para pastorear maior que tu pastor. ¿Sabe por quê? A alegria de um padre é ver seu filho chegar mais lejos. Por isso, nossa alegria é ver os hijos em la fé alcançar lugares mais altos. Então, se nossa missão é sembrar, é orar por eles, profetize sobre eles, clamem por eles. Eu sei que alguns não serão terras tão buenas e não darão frutos. Alguns se apartarão, outros se apartarão e volverão. Eu falava com minha madre esta semana. Dizia assim, estávamos recordando de los jóvenes de minha igreja, quando estávamos em um grupo de jóvenes. Há alguns que nós outros pensávamos, este será um pastor, este será um santo homem de Deus. Hoje está apartado. E havia sempre aquele mais louco, sabe, aquele que dava mais trabalho para o pastor disciplinava. Tinha um que em uma reunião era recebido e na outra era disciplinado. E nós outros dizíamos, este jovem só dá trabalho na igreja. É um dolor de cabeça para o líder dos jovens. Hoje é presbítero, é casado, tem uma família, está na presença do Senhor. Nós outros não sabemos a amplitude, o crescimento da semilha que sembramos. Não é nossa missão. Nossa missão é sembrar, sembrar, sembrar e sembrar. Agora mesmo, irmão, está terminando o culto. Eu tenho que cerrar a igreja, porque iremos bautizar Ravel, que é o esposo de Clara. Vamos bautizar aí, aproveitar a piscina e vamos bautizar. Ele aceitou a Jesus Cristo, foi discipulado por los líderes dos jovens e agora vamos bautizá-lo. Eu não sei a amplitude e eu não quero saber. Minha missão é predicar, discipular, bautizar. É a ordenança, ir por todo o mundo, hagam discípulos de todas as nações, não importa se és brasileiro, se és espanhol, se és latino-americano, nós vamos sembrar, vamos discipular e vamos bautizar, porque Deus dará o crescimento, Deus hará que estes jovens e cada um de vosotros produzcam e dê muitíssimos frutos. Imagina, Susana, eu não sei quem te alcançou para Jesus, pero eu imagino que esta pessoa não imaginaria que um dia tu estaria em Espanha cantando em espanhol, mira. Ministrando sobre a vida de outras pessoas. Hermanos, essa não é nossa missão. Nossa missão é sembrar. É sembrar. E nossa missão é ser terra buena. E se bata assim em seu peito e diga, diga, ponga assim, eu sou buena tierra. Uma vez, eu sou buena tierra. Vamos orar, mis hermanos, com as manos em tu coração. Senhor, aqui em esta igreja há buena tierra. Há pessoas frutíferas. E eu quero te pedir, Senhor, que esta manhã seja uma manhã de romper em frutos, em multiplicação de frutos, Senhor. Hasta mesmo aquele que está estéril, aquele que um dia produziu, pero hoje não produz mais. Esta manhã, o Senhor tocará e dará frutos a este árvore estéril. O Senhor hará despertar, ressuscitar, porque aunque a árvore seja cortada, Senhor, e esteja na raiz,
O Senhor é aquele que pode fazer brotar, ressuscitar. E eu creio em Deus que levanta, em Deus que dá dones, em Deus que hace com que nós vengamos dar frutos. Em el nome de Jesucristo, llena tus hijos de talentos, dones e capacidades, e que seamos terra buena e terra frutífera, Senhor. Estes jovens que estão em el campamento, bautiza eles com tu Espírito Santo, llena eles de tu Espírito Santo, que eles sejam os futuros pastores deste ministério em Espanha, as futuras missioneiras deste ministério em Espanha, e possam crescer em graça e conhecimento, em el nome de Jesus.